Senhor com memórias que atravessam o tempo. Um futuro de oportunidades e uma rotina intensa de trabalho, desafios, perdas, reconstrução e ganhos. Completa 94 anos. Estamos falando de Rio do Sul, que comemora sua emancipação política hoje, dia 15 de abril. Mas a história nessas terras iniciou muito antes, com os povos originários. Já a construção da cidade foi um projeto dos imigrantes e o amor por ela construído em cima das dificuldades e dos obstáculos que foram, são e ainda serão ultrapassados. A colonização das terras que hoje pertencem a Rio do Sul se originou das expedições de Dr. Blumenau. Ainda na Alemanha, ele vê algumas pessoas indo para o Rio Grande do Sul, onde ele faz algumas visitas também e vê a possibilidade de estar colonizando o Vale, Alto Vale do Itajaí. Então, as suas idas e vindas, né, ao Rio Grande do Sul, volta para a Alemanha, ele faz propaganda né, na Europa, faz uma conversa depois no seu retorno com o governo aqui de Santa Catarina e é autorizado então a fazer a colonização do Vale do Itajaí e indo de encontro ao Alto Vale, ao nosso município. Em 1850 chegam os primeiros imigrantes da Alemanha. Em 1875, os italianos e tantas outras etnias que vieram em seguida. Ocorre que, apesar de comprarem as terras, eles descobriram somente quando chegaram aqui que não eram os únicos donos, já que havia uma grande comunidade indígena que desconheciam lotes ou limites. Afinal, a floresta era toda deles e esse encontro de culturas tão distintas não foi nada fácil. Há esse encontro, né, e desencontro entre essas duas culturas e um processo bastante lento até se levar um acordo com o governo, os indígenas para outro espaço, onde hoje é a terra indígena Ibirama-Laclanô. Mas, como eu falei anteriormente, esse processo foi bastante lento e bastante complicado, tanto para o imigrante como para o indígena, né? A gente até reflete, né, que os indígenas e os imigrantes, né, foram vítimas desse processo de colonização. Bela Aliança é considerado o primeiro bairro de Rio do Sul. O título oficial se deve aos escritos nesse caderninho, o Diário de Francisco Frankenberger. Antes de 1892 já tinha algumas famílias, mas o que registra e dá esse título de colonizador ao Francisco Frankenberger é o seu documento. Ele tem um documento, um diário escrito do seu dia a dia na colônia, e esse documento que comprova que no dia 7 de setembro de 1892 ele fez a primeira roça. Orgulhosa moradora da Bela Aliança, Jéssica se diz apaixonada pelo bairro. Quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, eu comecei a estudar a história do bairro e aí eu percebi, né, realmente o valor, né, da colonização germânica aqui no Bela Aliança. E aí quanto mais a gente estudava, mais ia se apaixonando, né? Então a gente tem a Estrada de Ferro também, que conta um trecho da nossa história, tem muito essa raiz agrícola aqui no Bela Aliança, né, que também traz muitos traços da colonização e também essa parte da tradição mesmo, né, essa parte das sociedades, do bolão, da competição do tiro ao alvo, são coisas assim que são características muito peculiares do Bela Aliança e que a gente se apaixonou. E ela não é a única. Basta dar uma olhada ao redor para ver que gerações vêm preservando a história. Ações históricas, a gente está fazendo um levantamento, passam de 31, né? Então são edifícios com mais de 100 anos, aproximadamente 90, 80 anos, que estão aí contando, né, os traços arquitetônicos, como era a vida dos colonos, né, como eles se organizavam, quais eram as prioridades da colônia. Como Dona Elvira, fundadora do Bar Germânico, ainda ativo. Ela usou a casa dos sogros para montar um negócio. A edificação, por onde se cruzam várias histórias, poderá ser vista ao longo dos anos porque é uma casa tombada. Como o meu filho mais velho gosta disso, eu acho que um dia ele ou o Daniel vão continuar alguma coisa assim. Eu acho que sim, né? Hoje eles ainda estão novos, né? Eu trabalho fora, mas quem sabe amanhã depois se aposentam, eles continuam. Eu queria que eles continuassem, manter
a atividade assim e as coisas rurais também, né? Enquanto Elvira pensa no futuro, vamos voltar a um nome importante da história rio-sulense, Basílio Correia de Negredo, que escolheu se fixar aqui e teve um papel importante para o desenvolvimento da cidade. Mais ou menos nesse período, 1891, ele vem se fixar aqui na localidade de Rio do Sul, que na época era conhecida como Passo do Maitá, após Braço do Sul, Bela Aliança e com a emancipação política, Rio do Sul. Então ele se fixa nessa localidade mais ou menos onde hoje é a Fundação Cultural, constrói uma igreja, trabalha com a balsa, então ele contribui no desenvolvimento da cidade, né? Então por isso ele é considerado o fundador da cidade. A historiadora conta que 3 bairros foram os primeiros a se desenvolverem: Bela Aliança, Barragem e Centro. Os novos moradores procuravam acesso fácil à água e por isso escolhiam lotes próximos ao rio. É por isso que justamente o centro da cidade ele se localiza onde é hoje, porque era muito importante essa balsa, né, onde hoje é próximo ao Banco do Brasil, a Ponte Curtiering. Então ali se fazia a troca das mercadorias, passagem dos animais. Então era muito importante essa localidade e se fixa o centro então de Rio do Sul. E outro local bastante importante, que era a passagem já dos tropeiros, é o bairro hoje Barra do Trombudo. Então já era um núcleo desenvolvido, com seu comércio, com hotéis, com local para pastagem, né, local de pouso, farmácia. E um outro local também nesse período desenvolvido é o bairro Bela Aliança, pela venda já dos lotes, né, para o colonizador, entre outros. A venda e comércio do Villiering se fixou nessa localidade. O crescimento da cidade, impulsionado pela exploração da madeira, chamou a atenção e foi fundamental para a emancipação do município. Teve um período que aqui no centro da cidade nós tínhamos mais de 30 serrarias. Então, justamente nesse período, vamos dizer ali na década de 20, quem se interessa pela emancipação é Hermenberg Perissetti, que era deputado, e ele já começa a fazer a documentação, já começa a fazer os contatos com o governo para emancipar Rio do Sul de Blumenau. Passaram-se os anos e Rio do Sul recebeu outra pessoa que se apaixonou pelo lugar e defende o bairro em que vive com muita dedicação. Por isso que eu digo, eu não quero que fale do meu povo, porque eu vi essas pobres crianças crescerem na dificuldade, ir na dificuldade para a aula, não tinham casaco, não tinham calçado bom para ir. Minhas filhas tudo cresceram nessa dificuldade. 5 filhos, uma faleceu, eu tive 6. Uma dificuldade tão grande nós tínhamos que eu trouxe minha filha morta no colo pela estrada fora, lá do hospital até em casa. Para quem suportou tamanha dor, outros problemas eram pequenos, mas eram muitos. Quando Dona Ede, recém-casada, veio morar com o marido no bairro Laranjeiras, não havia água encanada. Na verdade, a área começava a ser explorada e o que mais tinha, além de mato, eram dificuldades. Não tinha estrada, né? Não tinha estrada, só um carreiro ali assim, do dia do nosso casamento, né? Viemos também de carrocinha, de charrete, antigamente era carro de mola, né? Coitado do cavalo, passou quase trabalho, porque tinha chovido, dia 26 de janeiro. Eu não tinha estrada ali, né? Para a gente ir para casa, mas aí já fomos para dentro da nossa casa. Não tinha luz. A Rua 15, que hoje é Ladeira Brasília, que é tudo casa uma do lado da outra, não tinha casas, não tinha estrada, era só uns carreiros assim, né? Mas isso de repente assim, explodiu, sabe? Já veio um, já veio outro. Para garantir a água, eles abriram um poço, mas depois decidiram puxar a água do Pico da Bandeira com mangueiras instaladas por moradores do local. Trabalho voluntário que melhorou a vida da comunidade. Tudo braçal, tudo voluntários, homens. Sábado era aquele festerê de homens e a alegria deles de ajudar e trazer para cá. E para ajudar a consertar ela.
E era na dificuldade que eles cresciam, criavam amizades e transformavam o bairro. Dificuldades como as que enfrentaram os primeiros imigrantes. Prova de que quem faz um bairro ou uma cidade são as pessoas. A professora Nete é uma destas pessoas, que acompanha de perto o ciclo de desenvolvimento da comunidade do bairro Laranjeiras. Gosto, porque quando eu comecei a fazer faculdade, eles construíram aqui, essa era uma escola, a Escola Isolada Morro do Souza. Eles atendiam crianças de primeira a quarta série só, porque era pequena, né? Então, assim que eu comecei a estudar, faltou professores, né? Convidaram para trabalhar aqui e eu aceitei. E me aposentei, né? Trabalhando como professora. Na escala do tempo, agora ela seria a tia Bisa. E continua atuando na comunidade com muito amor. Agora eu estava, a última vez que eu voltei para cá, porque eu saí, voltei, eu estava cuidando dos filhos dos meus alunos. E é aquele carinho, e ainda hoje em dia eles me chamam de tia. Os barbadão lá, tudo, ô tia Nete, porque antigamente não era era tia. Ô tia Nete, ô tia Nete, existe, isso aí ficou, mas é uma forma de carinho, né? Hoje em dia eles já questionam, a professora não é tia, é professora. Mas eu acho que é um carinho que eles têm, sabe? Eu cuido dos meus netinhos agora, que era o filho dos meus alunos, e ainda agora os filhos dos filhos dos meus alunos já têm. Então quer dizer que o tempo passou, né? No Taboão também tem alguém que guarda um carinho especial pelo lugar em que mora. Tanto que nesse ano irá lançar um livro sobre a história do bairro. E depois eu dei sequência com outras entrevistas e para dar sustentação àquilo que a oralidade, o que a gente teve na oralidade, eu procurei muita informação no museu, bastante livros que já foram escritos em relação a Rio do Sul, que sobre Rio do Sul nós temos bastante material, e o bairro Taboão, então, aparece, mas são pequenas citações. Essas terras foram escolhidas por imigrantes italianos. E a grande maioria, no início da colonização, são pessoas descendentes de italianos, né, que a princípio chegaram ao Brasil. A colônia Blumenau já estava estruturada mais na parte, né, na descendência germânica, e eles foram subindo um pouquinho, né? Então colonizaram ali a região de Rodeio, isso em 1870 e alguma coisa para frente. Eles colonizaram a parte de Rodeio, Guaricanas, que é em Ascurra, Aquidabã, né, que é a Piúna, toda essa região ali foi colonizada basicamente por parte das famílias que depois acabaram vindo para o Taboão. Assim como a família que ela criou nesse lugar. Eu sou itajaiense de nascimento, mas eu adotei Rio do Sul como meu lar, como, né, minha casa, e sobretudo o bairro Taboão. Eu vim para cá, eu tinha 10 anos, e aqui eu vivi basicamente todos os eventos mais importantes da minha vida. Aqui eu formei amizades, né? Conheço os moradores mais antigos, são todas pessoas amigas. E aqui eu casei, tive meus filhos, estudei, trabalhei aqui no Willy Schleumer, depois, ou Schleumer. Depois eu fui para outra escola, voltei. E aqui eu encontro aquilo que eu acho importante. Sentimento compartilhado entre algumas das entrevistadas que não são naturais de Rio do Sul. Elas não nasceram aqui, mas Rio do Sul nasceu e cresce no coração delas. Um sentimento de pertencimento que cresce entre imigrantes e rio-sulenses que, apesar de tudo, acreditam em novos e melhores dias e que fazem a sua parte para colaborar na construção dessa cidade. No progresso desse senhor que segue firme apesar dos percalços. Eu sempre gostei, assim, não sei pelo nome, eu não era daqui, mas daí meu marido era, eu sempre sonhava, um dia eu vou morar em Rio do Sul, daí eu conheci meu marido e vim morar em Rio do Sul. E eu adoro morar aqui, adoro, porque aqui eu acho uma cidade ótima de morar. Tudo que foi construído foi com base, assim, em muito trabalho, em muita disposição, em muito amor à terra e à família. Então, eu espero que nós,
sejamos forasteiros ou sejamos rio-sulenses, que a gente dê continuidade a isso, porque eles partiram de uma situação tão inóspita para chegar ao que nós temos hoje. Então, eu creio que quem vive aqui tem que dar sequência a tudo que foi construído até hoje e para ser sempre melhor. Nós temos potencial para isso. Então foi um processo, né? Ele foi longo para chegarmos onde está hoje a nossa cidade, mas foi bastante gratificante. Então a gente deixa aí os parabéns para a nossa cidade, com seus 94 anos, e a gente sabe ainda que futuramente, daqui a uns 50 anos, a gente vai ver nossa cidade, né, nesse decorrer, bastante diferente, progredindo e recebendo também outras pessoas de outras localidades. Rio do Sul está numa potência enorme, né? Emprego, tenho certeza, quem quer trabalhar tem. Eu, porque eu não posso mais, né? Mas senão eu também ia. Então eu acho o Rio do Sul cidade maravilhosa. E também eu nunca fiz uma mudança depois de casada, eu não posso dizer se tem outro bairro melhor do que o nosso. Pode ter igual. Pode ter igual, sendo igual já está mais do que bom. Deus abençoe os comandantes, né, os prefeitos, os vereadores que usam da sabedoria, né, e que pensem também no povo, né, não só nos grandes, mas em toda a comunidade, sabe? Melhorias em toda a comunidade. Isso acho que é bem importante, sabe? E é isso. E um parabéns bem grande para ele, né? Para nosso Rio do Sul, né, dona Rede? Eu acho que Rio do Sul sempre foi destaque, né, na região, e a gente deve continuar mostrando que nós somos o destaque mesmo. Então, se esforçar, né, participar da vida comunitária realmente e preservar nossas raízes, né, para que a gente saiba de onde a gente veio e para onde a gente quer ir.